o ano novo está começando, amém? Junto com o ano novo, muitos de nós queremos muitas outras coisas novas, não é verdade? Não é assim que funciona? Todas as vezes que o ano está acabando e consequentemente vai começar outro, a gente começa a pensar em muitas outras coisas que nós também gostaríamos que fossem novas na nossa vida. Quem concorda? Não é assim que funciona? Um ano vai se renovar e a gente quer que outras coisas também se renovem, né? Algumas pessoas começam a fazer uma reforminha na casa, não é? Começa a mexer na casa. Algumas pessoas vão mexendo alguma coisa e vão mexendo em outra coisa. Por quê? Porque com a mudança, a gente quer coisas novas. Assim como o ano muda, a gente também quer mudar. E que bom que a gente quer. A gente precisa. E a gente sempre precisa buscar mudar e buscar melhorar a cada dia. E uma virada de ano, ela é especial. Porque dá esse sentimento em nós, de querermos coisas novas. Muito obrigado. Dá esse sentimento em nós de querermos coisas novas, de mudarmos. Agora, mais do que nós querermos coisas novas na nossa vida, um objetivo que eu quero colocar na sua vida hoje, é que a coisa nova desse ano novo, seja você. Deu para entender? Deu? A coisa nova que eu quero para a minha vida é um Snar novo. E para quem não sabe, meu nome é Snar mesmo. Nesse novo ano eu quero um Snar novo. Eu quero um Snar transformado. Mas pastor, a pandemia não acabou. Bom, deixa ela. Porque as situações difíceis que todos os povos passaram, serviu para que eles fossem forjados, formados, transformados. Então que nós sejamos transformados nesse período. Amém? A lagarta passa por um processo estranho. Vocês já pararam para pensar? Quem gosta de borboleta? É bonita, não é? Vocês já viram uma borboleta antes de ser borboleta? É feia, né? A lagarta é feia, não é? Mas a lagarta, ela precisa passar por um processo de transformação para chegar a virar uma borboleta. E esse processo não é fácil para ela. Para começo de conversa, olha só a analogia com a pandemia. Qual é a primeira coisa que a lagarta tem que fazer no processo para se tornar uma borboleta? Se isolar. Ela passa por um processo de isolamento. Ela vai se fechar, ela vai se isolar. E essa é uma das coisas que nós precisamos fazer. Eu tenho ouvido testemunhos, graças a Deus, de pessoas dizendo que antes da pandemia tinham uma vida muito rala, muito superficial com Deus, porque a correria do dia a dia não dava esse espaço de tempo para investir em tempo de qualidade com Deus, e que a pandemia deu essa oportunidade da pessoa ter mais tempo e investir esse tempo com Deus. Graças a Deus por isso. Eu já escutei pessoas dizendo que o ano de 2020 foi um ano maravilhoso. E hoje mesmo eu escutei isso, e hoje mesmo eu respondi, eu ainda vou dizer isso. Porque apesar da gente ver as aflições e os sofrimentos que nós passamos, a gente sabe que Deus tem um propósito para todas as coisas.
E a gente sabe que lá na frente, a gente vai olhar para trás e vai dizer: eu precisava daquilo. Eu precisava daquilo. Amém? Transformar a nossa vida. Você sabe que quando nós passamos por um processo de transformação, nós acabamos transformando a nossa história. Nós acabamos transformando a nossa vida. Quem aqui pode dizer que já passou por um processo na sua vida que a partir daquele dia você era uma outra pessoa? Eu já. Mais de uma vez. É essa transformação que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. E mesmo que você pense e diga agora em você: mas eu já aceitei Cristo já faz algum tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Cristo, ele se renova em sua vida cada vez que você permite que ele faça isso. E ele te transforma de novo. E ele te transforma outra vez. E te transformando, ele transforma novamente a tua história. Deus quer transformar a minha e a tua história. Amém? Amém. Abre a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 6. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 6. Amém? Amém. Diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Amém. Pouquinho antes disso, Jesus já estava avisando os discípulos que ele ia subir, que ele ia embora. Bom, vamos pensar aqui em alguns processos, tá? Primeiro, os discípulos conheceram Jesus. Foi bom para eles? Foi, muito bom. Depois de 3 anos e meio, Jesus morreu. E antes de Jesus morrer, Jesus começou a avisar eles que ele iria morrer. E aquilo doía neles, eles falavam: não, Jesus, nós passamos 3 anos e meio juntos, é bom demais estar junto com o Senhor, não vai embora não. É ou não é? Quando você está junto com alguém e alguém precisa ir embora, não dói? Você não fica pensando: como eu vou viver sem essa pessoa? Como eu vou viver longe dessa pessoa? Não é difícil? É difícil ou não é? Isso, faz assim. É difícil. E os discípulos, eles estavam pensando isso: como nós vamos ver longe de você? E Jesus morreu. Aqueles 3 dias que eles ficaram sem Jesus, já foi o suficiente para eles quase perderem a cabeça. Para eles já imaginarem que não conseguiriam fazer mais nada. Mas depois, no 3º dia, Cristo ressuscitou e apareceu para eles, e ficou 40 dias aparecendo para eles uma vez ou outra, e esses 40 dias eles iam aproveitando Jesus, nesses dias, até o ponto que nós chegamos aqui, que é o que nós lemos, em que Jesus está anunciando: olha, eu fiquei com vocês esses 40 dias, mas agora sim eu vou. E eles novamente: não.
foi difícil para nós nos separarmos de você daquela vez, vai ser difícil agora também. Tanto é que quando Jesus vai para o céu, o que eles fizeram? Eles ficaram olhando para o céu. Tipo, vamos continuar olhando, vai que ele se arrepende e volta. Não é? Já assistiram aqueles filmes quando um casal se separa e cada um vai andando para um lado e todo mundo que está assistindo fica pensando assim, olha para trás. Olha para trás para ver se a pessoa se arrepende e volta. Já viram esses filmes? Já, filme de romance, eu odeio. Mas não é assim? Não é assim? Aí Jesus subiu e eles ficaram assim, tipo, olha para trás. Olha para trás e olha para a gente está tudo com carinha de gato de bota. Para ver se você olha para a gente e volta. Só que os dois anjos aparecem para aqueles homens e falam assim, ele foi, ele vai voltar. Mas o que ele fez em vocês, agora vocês precisam fazer. Ele transformou a vida de vocês, agora vão e façam. Agora vão e façam. Ele já deu para vocês aquilo que vocês precisavam. Ele transformou a história de vocês. Cristo transformou a história da humanidade. Tanto é que nós passamos agora para que ano? Que ano que nós passamos agora? 2021. Por que 2021? Por que é 2021? Por que não é 1000? Por que não é 500? Por que não é 3.000, 5.000, 10.000? Por que é 2021? Por que, gente? Porque é 2021 depois de Cristo. O mundo que crê e o mundo que não crê conta o tempo pelo homem que dividiu a história, pelo homem que transformou a história. Amém? Por mais que esse número 2021 não seja muito certo, porque eles não têm muita certeza da data, mas o importante é o motivo. Nós estamos vivendo o ano 2021 depois de Cristo, porque Ele dividiu a história, Ele transformou a história da humanidade. E da mesma forma que a humanidade tem um antes de Cristo e um depois de Cristo, Cristo quer que você tenha um antes de Cristo e um depois de Cristo. Ele quer que eu e você tenhamos a história da nossa vida transformada para um antes dele e um depois dele. Amém? Amém? Amém. Por isso, Cristo chamou a atenção dos discípulos com relação ao tempo. Vocês perceberam que os discípulos perguntaram a respeito de tempo? Senhor, esse é o tempo que o Senhor vai restaurar Israel, o reino de Israel? E Jesus disse, não cabe a vocês os tempos, porque nós vivemos e nos baseamos nos tempos que nós temos, né? Horas, minutos, segundos, dias, semanas, meses, anos, não é assim? Nós vivemos com base nesses tempos, mas Deus não. Deus, Ele trabalha com o seu tempo, com o seu próprio tempo, que não é baseado no nosso tempo, e sim nos seus propósitos, e sim nos propósitos de Deus. E o tempo de Deus para a minha vida e para a tua vida é de transformação. O tempo de Deus para a minha vida e para a tua vida é de restauração. Ele quer transformar a minha vida e a tua vida. Ele quer transformar a minha vida e a tua vida. E lá em Efésios, capítulo 5, versículo 16, diz que nós precisamos aproveitar o tempo. Diz assim, ó, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Eu vou ler o 15 só para a gente contextualizar. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam
como, e vivam não como tolos, mas como sábios. Complementando o 16, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. A própria palavra nos orienta: aproveite bem o tempo. Aproveite bem o tempo, porque os dias são maus. Então nós não podemos perder tempo de vivermos debaixo daquilo que Deus transformou, que Deus mudou as nossas vidas. Duas coisas que eu quero colocar para as nossas vidas a respeito do que Deus faz conosco, a respeito daquilo que Deus transforma em nossas vidas. Eu escutei essa frase numa ministração e eu gostei bastante dela, que é a seguinte: Jesus transforma o ontem em nunca. Deu para entender? Mas ficou estranho, né? Mas Jesus transforma o ontem em nunca. Vamos lá, para a gente entender. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 19, diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor pegará todos os nossos pecados e vai fazer o que com os nossos pecados? Vai lançar nas profundezas do mar. E se a gente pegar o contexto, vai dizer que Deus vai se esquecer, nunca mais vai se lembrar deles. Deus vai lançar os nossos pecados nas profundezas do mar e nunca mais vai se lembrar dos nossos pecados. É aí que a gente vai começar a entender por que essa frase diz que Jesus transforma o ontem em nunca. O que a gente fazia ontem? Ontem é quando a gente não tinha Cristo, tá? O que a gente fazia ontem? Pecava. E quando Deus nos perdoa, porque Deus, Ele é tão incrível que Ele é diferente da gente. Quando a gente perdoa alguém, o que a gente faz depois? Não vocês, que vocês não fazem isso, mas as outras pessoas que vocês conhecem fazem. O que faz depois? Lembra, né? Perdoa, depois lembra. Isso é perdoar? Não. Deus, Ele é tão maravilhoso porque Ele faz a coisa perfeita, Ele faz a coisa direita. Ele perdoa e nunca mais lembra. Ou seja, o ontem virou nunca. Deixa de existir. Ele transforma as nossas vidas de tal forma que aquilo que era de ontem não é mais. Aquilo que nós éramos ontem, não somos mais. Porque, segundo Isaías capítulo 43, versículo 25, gente, eu não estou esperando, não estou pedindo para vocês abrirem os textos, hoje tem Santa Ceia por causa do nosso tempo, tá? Isaías capítulo 43, versículo 25 diz assim: eu mesmo, sou eu que apago as suas transgressões por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Eu apago as tuas transgressões, e os teus pecados eu não mais me lembro. É só Cristo que tem esse poder. É só Cristo que tem esse poder. Se já é gostoso ser perdoado por alguém, imagina ser totalmente perdoado por Deus. E aí, Ele faz com que a nossa antiga vida deixe de existir e nos transforme em novas pessoas. Eu quero citar 3 exemplos que a gente pode demonstrar isso. Primeiro, mulher samaritana. Só para você saber onde está em João, Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 29. A mulher samaritana. Jesus chega num poço e lá tem essa mulher samaritana. E ele pede água para ela. E ali eles têm um diálogo. E ali ele se apresenta para ela como o Cristo, o Messias, aquele que
como as profecias já diziam, aquele que todos esperavam que viesse. Ela reconheceu que ele era de fato o Cristo. Ela que vivia uma vida completamente perdida e errada, ela mesma assumiu que havia tido 5 maridos e que aquele homem com que ela vivia não era marido dela, ou seja, ela reconhece ali para Jesus que a vida dela estava toda torta até aquele momento. A partir dali, a vida dela foi transformada. Tanto é que a própria palavra diz que dali ela saiu para a cidade dela, para fazer o quê? Para pregar o Cristo. Para falar a respeito daquele que tinha acabado de transformar a vida dela. Aquela mulher deixou de ser uma pecadora para se transformar em uma evangelista, em uma conversa com Jesus. E muitas vezes a gente fica pensando que precisa passar por processos para começar a servir o Senhor. Muitas vezes a gente acha que precisa ficar passando por processos para dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero trabalhar. Meu irmão, minha irmã, se você está pensando assim, muda hoje, e fala hoje para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu quero te servir. Aquela mulher nem sabia quais eram os dons e os talentos que ela tinha, mas ela sabia que ela podia chegar lá na cidade dela e falar para todo mundo que ela tinha encontrado o Messias. Imagina você que tem um dom e que tem um talento que Deus te deu. Não perca tempo. Lembra do que a gente acabou de ler em Efésios? Aproveite o tempo, não perca tempo de servir ao Senhor. Segundo exemplo de transformação, uma mulher é pega em flagrante delito, fazendo o quê? Quem lembra? Adulterando. Ela é pega e é levada para Jesus, é colocada ali na frente de Jesus, e chegam para Jesus e falam: essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E aí, o que o Senhor nos diz? Jesus, que é o cara, ele vira para cada um daqueles e diz assim: quem não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. É interessante que Jesus em nenhum momento diz: está errado o que vocês estão fazendo. Percebe? Em nenhum momento Jesus disse assim: Moisés errou quando escreveu, ou vocês estão errados. Ele só disse assim: se vocês são mais certos que ela, façam. Eles fizeram? Não, não fizeram. Eles foram embora. E quando eles foram embora, Jesus vira para ela e pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse assim: eles foram todos embora, mas você está aqui, e você não tem nenhum pecado. Você pode tacar a pedra. Aí Jesus diz: nem eles jogaram, e nem eu vou jogar, porque eu vim para transformar vidas, e transformar histórias. A vida daquela mulher foi transformada, e a partir dali ela se tornou o quê? Uma seguidora de Jesus. Segundo exemplo de transformação de história. Terceiro exemplo de transformação de história agora. Lá em Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17, fala a respeito de uma mulher encurvada, que havia 18 anos, ela vivia assim, encurvada. E a palavra de Deus diz que ela chega até Cristo, e Cristo, eu vou resumir a história, Cristo cura ela, está lá nesse texto que eu acabei de falar para vocês. Cristo cura ela,
E o próprio Cristo diz que ela estava com uma enfermidade maligna. E no momento em que Cristo cura ela, a palavra diz que ela endireitou, ficou curada. E a partir daquele dia, a vida dela foi outra. 3 exemplos de vidas transformadas. De vidas transformadas. Lá em Atos capítulo 17, versículo 30, diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependessem. Amém? É muito comum a gente ouvir a frase assim: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quem já ouviu essa frase? Já ouviram essa frase? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É mais ou menos uma forma de passar a mão na cabeça de alguém, é ou não é? Geralmente essa frase é usada para passar a mão na cabeça de alguém, é ou não é? Não é? É engraçado que a pessoa não leu o versículo inteiro, né? Porque ele começa assim: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas como que continua o versículo? Mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Então tudo bem, pode passar a mão na cabeça, só não esquece de dar um tapinha depois. Porque Jesus disse assim para a mulher adúltera: eles não jogaram e eu também não vou jogar. Mas faltou uma frase que o pastor não disse. Qual foi? Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Por isso a vida dela foi transformada. A vida dela não foi transformada porque Jesus livrou ela do apedrejamento. A vida dela foi transformada porque ela foi salva, se arrependeu e mudou a vida dela, mudou as atitudes dela, mudou a forma dela viver e de se comportar. Porque assim como diz em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, todas as coisas. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Isso é transformação total, gente. É transformação total. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. A minha vida antiga já era. Eu tenho uma nova vida, uma vida transformada, uma história transformada. Amém? O primeiro ponto foi esse. Jesus transforma o ontem em nunca. E se Jesus transforma o ontem em nunca, sabe o que ele faz também? Ele transforma o amanhã em agora. É engraçado, porque Jesus pega a nossa história. Imagina você, com quantos anos você se converteu? Quem lembra? Fala alto aí, quantos anos você se converteu? 17? Então tá. Até os 17 anos, posso te citar, Eliane? Até os 17 anos a Eliane era uma pessoa. E ali, Jesus chegou nos 17 anos na vida dela, ele entrou na vida dela. E ele falou: ó, o ontem agora é nunca, borracha. Apaguei. Só que tem mais, Eliane. Não é só apagar o que ficou para trás, é reescrever o que vai para frente, o que vem a partir de agora. Não é só apagar o passado, é fazer um novo futuro. E esse novo futuro começa agora, hoje, não é amanhã não. Vamos esperar isso aqui, vamos esperar casar primeiro, vamos esperar terminar a faculdade,
vamos esperar terminar os estudos. Não, Deus não chamou ninguém para depois de alguma coisa. Deus chamou para agora. Ele te chamou para hoje, Ele te chamou para agora. Até o rapaz que chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu quero ir contigo, mas deixa eu enterrar meus pais primeiro. Lembra desse texto? O que Jesus respondeu para esse rapaz? Deixe que os mortos enterrem os seus, vem agora. A gente não tem tempo para perder, vem agora, porque a transformação que eu quero fazer na sua vida, eu quero fazer agora, não é amanhã, não é depois, não é quando você fizer isso ou você fizer aquilo, é eu que quero fazer na sua vida, só que para isso você precisa se dispor. Para isso você precisa dizer para mim, para Deus, tá? Eis-me aqui, eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça? E pode ter certeza que tudo que Deus vai querer fazer na sua vida, é transformar a sua vida. Salmos 37, versículo 23 e 24 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e se agrada do seu caminho, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? Aqueles que se entregam verdadeiramente para Deus, podem até vir a cair, mas não vai ficar caído. Quem aí não deu uma tropeçada esse ano, hein? Não é não? Quem aí não se sentiu com a cara no chão esse ano? E eu já me senti com a cara na lama e alguém forçando minha cara para baixo ainda. Mas a gente não fica prostrado. A gente se levanta porque nós temos um Deus que segura a nossa mão. A gente se levanta porque nós temos irmãos e irmãs que estão do nosso lado e dizem: eu estou com você. E eu escutei muito isso esse ano que passou. E glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por essa igreja, porque é uma igreja que abraça os seus. Amém? E aí nós temos também exemplos de pessoas que o seu futuro foi transformado, e eles viram o amanhã das suas vidas chegando imediatamente. Um exemplo é justamente o que eu usei quarta-feira, na pregação de quarta-feira, que é a mulher do fluxo de sangue. Lembram? 12 anos vivendo de uma doença do fluxo de sangue. Ao tocar as vestes de Jesus, ela teve a vida dela transformada. E aquilo que ela ficava imaginando: será que no futuro isso vai acontecer? Será que no futuro isso vai acontecer? Como a gente vê ali no contexto da história dela, Jesus disse: o seu futuro é hoje. O seu futuro é agora. Ela foi curada. Ela foi transformada. Amém? Segundo exemplo, a viúva de Naim. Está lá em Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. Ela estava viúva, ela tinha perdido seu marido, e naquela ocasião, desse texto que eu passei para vocês, ela tinha perdido o filho. Ela estava indo enterrar o filho. Imagina a situação. Uma pessoa havia perdido o marido, uma mulher havia perdido o marido há pouco tempo e perde seu filho e está indo enterrar o seu filho. Qual é o futuro que essa mulher imagina para a vida dela? Nenhum. Mas ela se encontrou com quem? Jesus. E Jesus chega para aquela mulher e fala assim: para aí, gente. E Jesus parou o cortejo. Falou: parou. Virou para aquela mulher e falou assim: mulher, o teu futuro começa agora. Ressuscita, guri. O filho dela ressuscitou. O velório acabou, o enterro acabou. E o futuro daquela mulher começou. O futuro daquela mulher que ela ficava imaginando: será que eu vou ter um futuro? O que será do meu futuro? Jesus disse para ela: o seu futuro começa agora. O seu futuro começa agora. Amém? Sabe qual é a grande questão?
A grande questão é nós entendermos que é Cristo que faz essa transformação. A grande questão é nós entendermos que foi Cristo que transformou todas essas vidas, e é Cristo que transforma também a minha e a tua vida. Amém? O tempo, pastor, como que a gente lida com o tempo? Parece que demora. Lembram de Lázaro? Lázaro morreu, Jesus chegou 4 dias depois que Lázaro morreu. Jesus chegou atrasado, não é verdade? Não chegou atrasado. Se Jesus tivesse chego antes de Lázaro morrer, o que ia acontecer? O que ia acontecer? Ele ia curar Lázaro. De vez em quando iam falar de Lázaro, mas ia ser uma coisa meio, não é não? Mas como que nós falamos de Lázaro hoje? O homem que foi ressuscitado. Ele não foi curado, ele foi ressuscitado. Jesus não chegou atrasado, ele chegou na hora certa para o milagre certo. Jesus não queria meio milagre, ele queria o milagrão. Tenha uma certeza, Jesus chega na hora certa e faz o milagre certo na tua vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, quem lembra? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Existia um propósito, o propósito era ressuscitar Lázaro e não curar Lázaro. Jesus não chegou atrasado, ele chegou na hora certa. Jesus não está atrasado na sua e na minha vida, ele está preparando a hora certa. Agora a hora certa de nós agirmos é agora. Amém? Se você disse amém é porque você vai fazer. Amém? Deus está vendo? Não é ameaça. João capítulo 11, versículo 40. Jesus respondeu: eu não disse a você, se cresce, veria a glória de Deus? Jesus falando para Marta, e eu falando para vocês: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Amém? Eu creio, eu já vi e estou vendo acontecendo. Amém? E todos nós veremos também em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Eu quero que você se volte ao seu coração, volte à sua vida, coloque a mão no seu coração, de forma a você olhar para dentro de você. Eu quero que você pense na sua vida, eu quero que você reflita na tua história. Deus tem uma história nova para você. Ele tem uma história nova para mim, Ele tem uma história nova para você. Ele quer transformar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer chegar para você hoje e dizer assim: lembra de 2021? O ano virou, e junto com ele a tua história mudou. Não foi só o ano que virou, a tua vida também foi virada, foi transformada. A tua história foi transformada naquele dia, porque você decidiu que eu podia transformar a sua história. Lembre-se, irmãos, Deus não é invasivo. Ele manda um convite. Se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele entra. E aí Ele faz. E você pode ter certeza que é maravilhoso o que Deus faz. Feche os teus olhos.